Olá, eu sou o Demauro e eu estou aqui com a. Cíntia Cruz. E o episódio de hoje, que estávamos aqui trocando o título dele, porque a pesquisa fez com que a expansão desse tema fosse muito grande. Então, talvez você também leia esse episódio com outro nome, mas basicamente, Cintia, a gente vai falar do que hoje? A gente vai falar sobre se anular na vida. Quando a gente faz escolhas se anulando, quando a gente ignora o que a gente quer, o que a gente gosta, em prol do outro, em prol do nosso trabalho, e a gente vai se tornando triste, infeliz, chato, irritável, e sabe quando chega uma hora que você fala, meu Deus, não sei nem onde começou esse problema? A gente sabe. A gente sabe bem, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive, se eu pudesse, eu faria uma lista aqui de pacientes. Oi, lindo, esse episódio é para você, né? Mas a gente não pode, né? Tem que manter a ética aqui, mas depois eu mando o episódio para eles e falo, ó, escuta aí. Pode dar os nomes sim, Cintia, a gente tira depois. Por ordem alfabética, né? Na letra A, na letra B. Quando a gente pega o que a gente quer de verdade, enfia na bunda, ignora e faz o que os outros querem por N motivos. Basicamente isso. Mas ficou Sim. ótima essa abertura, viu? Esse sumário que você deu. Muito, muito gostoso. Basicamente, Ai, acabou já o episódio. É isso. Se você quiser saber o que fazer ou esse é o não, você ouve o resumo. resto. Se quiser estar até aqui, tá beleza. Agora não resolveu nada, só foi legal. Ó, mas eu acho que vale a gente começar essa conversa pensando assim, onde começa, né? Onde começa esse comportamento de naturalizar, de ser algo normal na sua vida, você anular as coisas que você gosta, ou anular o que você realmente quer, porque é sempre, por que que a gente se anula, né? A gente se anula em prol de outra pessoa, em prol de alguém. Tipo, todo mundo tá falando do grupo que quer ir numa churrascaria. Você tá de saco cheio de carne, você queria comer uma comidinha leve, vegana. Aí você, mas todo mundo quer, né? Então, não, tudo bem, vai, eu vou hoje na churrascaria, amanhã eu vou sozinho comer a comida vegana. O nosso movimento de anulação ele está sempre muito ligado a outras pessoas, né? A gente está abrindo mão de algo que a gente quer, o que a gente precisa, em prol de outras pessoas. De onde você acha que isso vem? Você é uma pessoa terapeutizada, né? Aí e Inclusive, a tal. gente falou um pouco sobre isso no episódio de relacionamento, sobre isso do o que que a gente vai comer hoje. O casal fala, sei lá, não sei, ninguém escolhe porcaria nenhuma. Vamos expandir muito agora. Da onde vem isso? Vem da nossa infância. Vem dos nossos pais, aonde a gente tá com raiva, o pai fala que não é pra estar com raiva, a gente tá com fome, não é pra estar com fome, porque é hora de comer daqui a pouco. E vem da infância porque eu pesquisei isso e fica completamente perdido, porque a ideia veio de um lado e eu comecei a pesquisar um monte de coisa e, óbvio, vem lá da infância. E acho que o principal é isso de quando a gente é criança, que a gente sente o que a gente sente naquele momento, mas a gente é moldado e adaptado para agora não é hora de estar com fome. Tá com fome, comida meio-dia, então espera até meio-dia. Tipo, não, tô com fome agora, não é para esperar. E como que isso vai realmente moldando a gente para a gente viver nesse coletivo de vamos pra churrascaria e você simplesmente vai pra churrascaria ao invés de fazer outras escolhas ou dividir o grupo em outras coisas ou negociar e é isso, a infância nos caga e fiquei muito irritado assistindo a um vídeo sobre isso da infância, como isso cagou. Inclusive estará na dica aqui esse vídeo, no final do episódio. Colocarei ali a recomendação, porque me gerou muita raiva. E é isso. Vou parar aqui guardando essa raiva para daqui a pouco. É assim, ó, a gente tem desejos, né, e vontades, enfim, desde que a gente nasce, né? No começo é muito voltado para necessidades reais e assim, necessidades fisiológicas, né? E depois isso vai se ampliando. E os pais, agora eu acho que isso tem mudado, eu acho que as novas gerações aí de pais, eles olham mais para isso, cuidam mais disso, mas até pouco tempo atrás, a máxima da educação é criança não tem querer. Criança não tem querer, gente, pelo amor de Deus, vai comer e pronto, vai não sei o que lá e pronto e tal.
É óbvio que hoje em dia tem muita gente que ainda pensa assim, tem, né? Que a criança não tem querer, não tem desejo, não tem que ser respeitada e tal, enfim. Falo disso semanalmente com os meus pacientes que têm filhos, né? Como é difícil para as pessoas mais velhas, para os avós entenderem que não é mais assim, que, enfim, mas, né, o desafio aí de quem tem filho hoje em dia. Então, quando a gente olha, sei lá, para a gente que tem 30, 40 anos hoje, provavelmente a nossa infância foi totalmente imersa nesse lance da criança não tem querer. Então, você comia quando os seus pais queriam que você comesse, você comia o que os seus pais queriam que você comesse, você brincava na hora que estava definida, você era tudo ali muito definido pelo outro. Então, você cresce ali naquela primeira infância sem ter essa consciência real dos seus desejos, ou quando você tem consciência, isso não é respeitado, isso não é levado em consideração. Aí você chega na vida adulta com essa ideia de que é normal não ter seus desejos respeitados, acolhidos e atendidos. Tipo, as pessoas não olharem para isso, né? É óbvio que respeitar o desejo da criança, o que a criança quer, e deixar a criança fazer tudo o que ela quer, tem uma diferença, enfim. A gente não vai entrar aqui no detalhe do detalhe da educação, da disciplina. A gente não está falando aqui que você tem que respeitar, né, a criança comer 3 barras de chocolate 2 horas da manhã. Mas essa atenção ao que a criança quer e essa negociação tem que acontecer. Não dá mais para a gente criar filhos impondo coisas como a gente foi criado. Porque é isso que acontecia, né? Era imposto e acabou. E ainda era imposto naquele tom de medo, né? Porque você podia apanhar, ser castigado. Então é isso. Além de você não ter seu desejo atendido, ainda tinha uma violência relacionada a isso. Quando você batia o pé e peitava ali que você queria aquilo, provavelmente você ia sofrer algum tipo de violência, né? Violência E aí a física e gente emocional, né? As duas e ali. emocional, às vezes as duas, né? Enfim, a humilhação de ser exposto, né? Ah, porque todos os seus primos, seus irmãos, você não, aquela coisa toda. Então, pensa que esse adulto hoje, por muito tempo, ele teve na cabeça dele esse link, né? Quando eu quero uma coisa e eu falo, eu corro o risco de ser exposto, de ser humilhado e tal. Então, por isso, para muita gente é muito difícil virar para o grupo e falar, gente, eu não tô comendo carne. Não vai fazer sentido para mim me enfiar numa churrascaria, pagar uma grana e ficar ali só na saladinha do buffet. Tipo, não vou. Obrigado, vão vocês, tá de boa. Para muita gente isso nossa, imagina que eu vou falar isso pro grupo, né? Porque tem esse histórico de medo aí no passado. E ele entra em tantos locais, né? Ele entra no medo da humilhação, é tanta coisa, é tão sutil e tudo ao mesmo tempo dentro da nossa cabeça, da humilhação do pai ou de alguém argumentar mais do que você, porque a sua escolha é relevante, porque é isso que a gente acostuma, né? Que a sua escolha é relevante. Ele entra no medo da rejeição, de que você expressar isso, o grupo não vai mais te amar, não vai mais sair com você, não vai te convidar, ou você vai ofender alguém. Talvez você ofenda alguém, né? Mas alguém se ofender por causa disso, é tipo, por que você se ofendeu nisso? E é tão sutil porque até quando eu tava lendo sobre isso, eu vinha tantos sentimentos ao mesmo tempo que era justamente tipo, eu não sei nem pra onde ir, eu não sei nem pra qual ponto pegar, porque não tem nem onde pegar. É tão profundo essa parte da escolha e a anulação da escolha que gera muito essa. Eu tava até conversando com uma amiga sobre o tema e falando sobre essa criação de máscaras que a gente tem para caber no trabalho, para caber com os amigos, é justamente isso, que é a gente entender que no trabalho existe essa pressão, você acha que você tem que se comportar de maneira X, e aí você se molda para se comportar dessa maneira X. E aí na sua relação amorosa você acha que tem que se comportar de maneira Y, e aí você se molda para se comportar dessa maneira Y. E no final você tem que se comportar da sua maneira para todos os ambientes que você está ali, e como isso foi tão anulado e é tão diferente quando a gente está crescendo, porque justamente quando você vai na casa de um familiar, seus pais te dizem como se comportar. Quando você vai para não sei aonde, não sei quem te diz como se comportar dentro da escola e tudo mais. E aí você existe vários ambientes, onde cada ambiente você tem que se comportar de um jeito, e nunca é o seu jeito, é sempre o jeito do ambiente, é sempre o jeito que a gente vem emulando e que a gente vem passando de um para o outro, como tem que se comportado ali.
Eu me pego muito pensando nisso, ainda mais hoje em dia, porque depois da terapia eu vi, e ainda tenho alguns momentos, que são os momentos que mais me frustram, quando eu vou em um ambiente e o Bruno robótico vem e usa aquilo para se proteger ali. E eu odeio quando isso acontece, como isso me frustra e como eu não consigo simplesmente não ter esse Bruno robótico algumas vezes quando ele aparece. E é justamente essas máscaras e todo esse molde que eu fui forçado a aprender e depois aprendi como de forma natural também, porque era menos trabalhoso e gerava menos conflito e menos medo, né? Porque você está se comportando como tem que se comportar, entre aspas. Então o medo é muito menor de ser rejeitado ou qualquer outra coisa que passe na cabeça. É que depois que a gente toma consciência disso, como você falou, né? Dá uma raiva quando a gente, né? Quando acontece, porque aí você já tem consciência, você já sabe da sua capacidade para além desse lance de ser aceito e tal. E você fala, que ódio, por que que eu caí de novo nesse negócio, né? Por que que eu me deixei levar? Puta merda. Eu acho que a gente pode puxar disso, sabe a história da criança boazinha, da filha boazinha, do filho bonzinho, né? O que que é, gente, um filho bonzinho, uma criança boazinha? É a criança que obedece, é a criança que aceita, é a criança que faz o que o pai e a mãe quer, é a criança que é elogiada por isso, é a criança que não tem desejo, é a criança que não tem vontade, é a criança que não briga pelo que ela quer, pelo que ela tem vontade. Então, é muito. É claro que é muito tranquilo e legal para um pai ter um filho bonzinho, né? Você não tem que convencer, você fala, ele faz, você pede, não sei o quê. Nossa, é uma vida muito tranquila para o pai. Só que a longo prazo vai ser uma vida não tranquila para esse filho. E aí, o que é doido disso, né? As minhas pacientes que têm filhos, elas falam muito sobre isso, assim, tipo, como é difícil criar alguém que vai ter vontade, que vai respeitar suas próprias vontades. Porque tipo, às vezes as coisas mais simples do dia que agora é hora de tomar banho, 40 minutos de conversa, de não sei o quê. Ah, mas na minha época minha mãe me dava uns tapas, colocava no banho à força. Não, gente, não é mais assim. A gente sabe hoje, a gente consegue ver o reflexo desses tapas para tomar banho, do grito para comer na hora certa, lá na vida adulta, o que que causa. Então, não é confortável para os pais criarem filhos que vão respeitar os próprios desejos. É muito difícil. Eu vejo toda semana como é difícil para essas mães, como é difícil para esses pais. Mas, com toda certeza, serão filhos adultos que vão ter uma saúde emocional muito melhor, que vão saber respeitar muito mais os seus corpos, que vão levar muito mais em consideração os próprios desejos, né? Que tem uma chance muito menor de entrar numa relação abusiva ou em amizades tóxicas. Então, é um preço que se paga para o pai em termos e para a mãe em termos de energia, mas a longo prazo, enfim, tende a trazer muitas coisas boas. E é um preço, eu falando de um local em que não tenho filho, é um preço muito complicado, né? Porque você é isso, como é fácil criar um filho que é bonzinho, um filho que faz tudo certo e que faz tudo correto. E como é fácil pra você agora e como vai ser a vida dessa pessoa no futuro. E eu me encaixo dentro desse filho que era bonzinho, que fazia tudo certo, e como eu me sentia super feliz por ser completamente nulo, por me anular completamente, sem saber que eu tava me anulando, né? Pra seguir o que era imposto ali, facilitava a vida da minha mãe e etc. E como aí no ponto como é parte de você pensar em ter filho, que é o seu trabalho de tentar, de certa forma não, de fazer o seu filho ter escolha e de saber os preços da escolha e de como é o sentimento e como é tudo isso. Mas eu não vou me aprofundar aqui porque eu não tenho a mínima ideia e também não quero ter ideia de como é isso. Você que tenha você que teve filho, você que lute. E até perdi o raciocínio desse outro ponto. Eu lembrei de um exemplo. Posso falar enquanto, se você lembrar, se me... Aham, pode ir. Eu acho que eu já falei em algum momento esse exemplo aqui no podcast, mas que se encaixa aqui, né? Eu sempre fui a filha boazinha, né? Então é claro que eu trabalho assim até hoje esse processo em mim de olhar para o que eu quero e tal.
E o tempo que eu passei casada, o meu ex-marido, ele amava a praia. Não mudou, né? O meu marido atual também ama praia, mas a gente teve uma mudança muito radical em relação a isso, né? Porque era assim, para o meu ex-marido, férias, né, não existia outra possibilidade senão praia. Férias tem que ser praia. E praia, 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 praia. É, todo mundo que escuta a gente sabe que eu tenho uma deficiência visual, eu tenho uma hipersensibilidade à luz. Praia, para mim, é um dos lugares mais aversivos que existem, né? E aí, as nossas férias, assim, ou os feriados e tal, era sempre praia, e não é praia, vamos, não, chega, sei lá, 11 da manhã, naquele sol no talo, aquele calor, não sei o que, fica até 6, 7 horas da noite, era o dia inteiro na praia. E aquilo, assim, primeiro dia eu tava lá, tá bom, não sei o quê, segundo dia, terceiro dia eu já tava irritada, no quarto dia eu já tava emburrada, no quinto dia eu já tava, sabe, aquilo ia ficando insuportável. E tava eu lá, toda feriado, não sei o quê, passando por isso. Beleza. Claro que tinha, né, as coisas positivas, eu tava com pessoas que eu gostava e tudo, mas pensa que era um ambiente que é muito aversivo para mim, tipo, calor, sol, luz, por mais que todo mundo que tava ali cuidava, entendia, era muito difícil. E aí, beleza, vida que segue e tal. Me separei e eu lembro que quando eu estava em algum momento aí desse período que eu fiquei solteira, eu fui para o Rio de Janeiro com a Jo, com o Rê, com a Carol, meus amigos. E aí a gente estava lá na Praia de Ipanema, lotada, aquela confusão de gente que você não vê 1 metro de areia vazio, sabe? Assim. Aí eu olhei para aquilo e falei, gente, como eu odeio praia. Eu detesto praia. Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, aí a gente passa no primeiro dia que a gente tava lá, a gente passou ali meio que a tarde toda na praia e tal. Aí no segundo dia, eu falei, eles, você quer, né, de manhã, biquíni, vou pra praia, um calor, janeiro no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, eu não vou. Aí você não, eu falei, não, vou ficar. Cara, fiquei lá na Ana, que era nossa amiga maravilhosa. Nossa, passei o dia, assim, eles não ficaram um dia inteiro, acho que talvez a tarde inteira, sozinha na casa, lendo, plena, sabe, no meu. Nossa, foi tão satisfatório. E assim, ninguém fez um drama, tipo, não, tudo bem, a gente queria que você fosse, mas só, de boa, né, tal, beleza. E hoje, com o Lu é baiano, né, nasceu em Salvador, tipo, praia é a rotina dele, né? Mas tem um outro cuidado, porque hoje eu acho que eu consigo deixar muito mais claro o meu limite, o quanto eu aguento, tal. Então, a gente vai, fica 2 horinhas, vai cedo, volta pro hotel, pega um hotel que tem piscina. O quarto do hotel parece uma caverna, cortina fechada, para não ficar muita luz, porque também, se eu fico muito exposta à luz durante o dia, à noite eu tenho dor de cabeça, eu fico zoada mesmo, eu fico meio nauseada, é uma coisa muito louca, assim. Então a gente vai regulando isso melhor. Só que tem que partir de mim, entendeu? Eu tenho que falar, olha, não dá, não consigo ficar mais. Se a praia fica muito cheia, é muito estímulo, eu fico irritada, vou ficando nervosa. Só que, entende? Antes não partia de mim, eu ia só indo e ficando brava, ficando irritada, e, tipo, todo mundo, ai, que frescura, para, não sei o quê. Mas é isso, né? Eu não me colocava da melhor forma. Sem contar no fator pele da branquitude de Cíntia, que é quase transparente, quase se vê as veias da, Nada, da pessoa ali. Nada a ver. Nada a ver que eu, quando eu tomo sol, eu fico belíssima. Eu fico parecendo um camarão lindo. É tão branca que nem é do branco por vermelho e não pega Nossa, nenhuma cor. um tom de vermelho, meu, maravilhoso. Pode parar. Esse ponto é muito dessas partes da escolha como a gente se anula, né? Porque é justamente o que você disse que, na verdade, é o que surgiu desse tema, quando a gente não, quando a gente se anula, a gente começa a se irritar, a gente começa a ficar chato, a gente começa a ficar negativo, e aí você vai nesse loop e espiral infinito, porque você, na verdade, não é nem que você está fazendo, você não está fazendo sua escolha, você não está expressando a sua escolha, né? Você não está expressando falar, olha, eu não gosto muito de praia, então eu vou por um período menor e depois eu vou hibernar na caverna e é isso. E só de você conseguir colocar para fora e negociar, você não se anula, né? Porque você está de certa forma dizendo ali, você está colocando para fora, você está expressando aquilo que você está sentindo. E você não dizer nada vai nesse lugar onde você é só aquela pessoa ranzinza. Inclusive, até se você é uma pessoa ranzinza,
olha aí, você está se anulando ou você só é uma pessoa ranzinza mesmo? Que pode ter as duas É. coisas. Você pode ser só chato. É possível. Não, e outra coisa, Bruno, quando eu entendi tudo isso, hoje eu entendo que não é que eu não gosto de praia. Eu gosto do pôr do sol, eu gosto de andar na areia com o pezinho na água e tal, mas tem o horário certo, tem o contexto certo. Então hoje eu consigo. Primeiro, eu entendi que não é que eu não gosto, mas eu entendi quando eu gosto, como aquilo vai me fazer bem. Então é isso, às vezes a gente também fica nesse lugar de, não gosto, não sei o quê, mas porque a gente não conseguiu ainda equilibrar aquilo de alguma maneira, né? Enfim. Não conseguiu equilibrar e às vezes também é muito pelo medo. Porque eu estava refletindo sobre experiências que eu tive nisso de escolha e de me anular e de tudo mais, que eu consegui ver de forma mais consciente, né? Eu lembro um dos primeiros empregos que eu tive, eu não podia ser mandado embora, então era isso, eu aceitava tudo que me pediam, fazia tudo que me pediam, porque eu precisava do dinheiro para pagar conta e etc. Como? E aí eu lembro que quando eu aprendi a guardar dinheiro, eu comecei a ter dinheiro guardado, na verdade eu consegui me expressar mais. Eu consegui ter mais coragem de falar, porque aí não era só a máscara. Claro que existia máscara ali no ambiente de trabalho e tudo mais, mas existia aquele medo e eu me anulava pelo medo de confrontar alguém ou dizer o que eu pensava com mais frequência, porque na verdade eu só queria agradar todo mundo ali. Por favor, não me manda embora, porque eu preciso comer e A minha estou aqui. segurança está em risco, né? É, a minha segurança está em risco. E também existe esse medo que é justamente esse ponto de aonde você tem uma segurança, você tem um ambiente de proteção, e aí você não se anula tanto, de certa forma, quando é traduzido assim de uma forma tão fácil. Eu lembro de ter essa sensação exatamente de pensar, nossa, agora que eu tenho dinheiro guardado, eu consigo me expressar muito mais, eu consigo dizer muito mais. E isso foi para mim algo que nunca mais deixei de fazer, porque eu sabia que era algo que me dava uma segurança muito grande e me Você fortalecia comprou muito sua mais. segurança, né? Comprei. Comprou sua segurança. Comprei minha liberdade com saber que, puta, eu preciso desse emprego para pagar aluguel, eu preciso, mas se eu, tipo, ninguém vai te mandar embora porque você expressa a sua opinião e você tá querendo o melhor para aquilo que tá acontecendo. Eu lembro uma vez na terapia a parte do descobrimento que pessoas que buscam muito agradar todo mundo e fazer o que as pessoas querem, e é muito uma das possíveis causas é o não, você não se sentiu amado em casa, você não se sentiu protegido em casa. Então, você ia para o mundo e o mundo, você precisava que o mundo te amasse. Quando você está num ambiente que você sabe que a sua família te ama, que a sua família te protege, que é muito mais autoafirmativo, você pode ir para o mundo e se o mundo não te amar, foda-se, porque você tem um grupo que te ama, você tem amigos que te amam. E é engraçado porque acontece de vez em quando, aconteceu há pouco tempo isso, eu comecei a me sentir ansioso por algo que ia acontecer, e aí eu pensei, mas se for ali e for uma merda, tá tudo bem, porque eu tenho um monte de gente que me ama, eu tenho um monte de gente que me quer bem, eu tenho um monte de gente que tá comigo e eu só preciso ir e ser eu mesmo. E eu lembro de usar esse pensamento justamente por entender dessa parte, de saber que existem pessoas que se importam comigo, que gostam de mim, e como isso me ajudou de novo, a não me anular e me reafirmar, a fazer o que eu queria e ir no local e me expressar como eu queria, porque justamente eu não precisava que ninguém ali me amasse ou gostasse de mim, eu só precisava estar ali, ser eu mesmo e como foi bem consciente esse momento, assim, de eu pensar, não, eu tenho pessoas que me amam, eu posso ir ali, ninguém precisa me amar, tá tudo bem com isso, não, é isso. Ai, que libertador, né, De Mauro? Foi. Foi libertador e depois eu fiquei até. Quando eu tava no ambiente, eu fiquei feliz e dando. Sabe aquela risada que você ri à toa por se sentir feliz, assim? Porque foi, de novo, um comportamento que vem da nossa vida por muito tempo, né? Desses sentimentos de e se o mundo não me amar, e se esse local não me aprovar, e se essa pessoa não quiser falar comigo. Se essa pessoa não quiser falar, existem outros milhões que vão querer. Se sua apresentação for uma merda, você melhora na próxima. E é a vida que segue, e é esse medo constante que tem ali, mas como é gostoso poder ter esses momentos de libertação, assim. E acho que faz ser ainda mais gostoso quando você consegue identificar isso acontecendo e você vai ali, se blinda e se reforça da verdade. Eu acho muito libertador e muito delícia a gente conseguir isso. Você conseguiu ter essa consciência. E eu também acho muito, muito gostoso ser esse ponto de segurança na vida das pessoas, sabe? Ser
ser esse ponto do tipo, vai lá, faz o que você tem vontade, e se der ruim, eu tô aqui para o que você precisar, sabe? Eu e o Caio, a gente tem uma brincadeira, assim, que na verdade é séria, né? Mas que vai lá, se der ruim, pega a sua mochilinha e vem para casa, para minha casa, né? Porque, e a gente brinca com a coisa da mochilinha, que se você precisar passar uma semana aqui chorando, né? Pode trazer a mochilinha, vem que tá tudo bem, né? Conta comigo para isso, tá? É muito bom também ser esse ponto para as pessoas que a gente ama, para que elas, né? Porque é tão gostoso você se sentir assim que você quer que as pessoas que você ame se sintam assim também. Que elas se sintam seguras para fazer as escolhas dela, e nem sempre o mundo vai achar legal e tal, e talvez sim, ela vai quebrar a cara e tal, mas é isso, ela vai ter o colo que ela precisa e vai levantar a cabeça e vai seguir em frente sem ter que retomar essa postura do, tá bom, então agora eu vou engolir tudo que eu quero e aceitar que o mundo está pedindo. Não, né? Inclusive, você estava no meu pensamento, Cíntia Cruz, enquanto eu É claro pensava que nisso. que honra estar, ser esse lugar de segurança. Se der ruim, pega a Sim. sua mochilinha e vem pra cá, tá? Tá tudo bem. Tava longe pra caralho, mas sim, virtualmente daria. Ô, Bruno, eu acho que quando a gente fala de trabalho, essa é uma questão para muitas pessoas em relação ao trabalho, né? Fazer uma coisa que não gosta, ou tá numa situação que não se sente confortável. Nem todo mundo consegue comprar a sua liberdade, né? Nem todo mundo consegue guardar dinheiro, consegue criar uma reserva de segurança para se sentir à vontade, pedir demissão e se arriscar, enfim. E aí, o que eu percebo, atendendo e tal, é que a pessoa vai cavando, né, assim, um buraco, porque ela vai fazendo o que ela não. É uma coisa sem fim, né? Porque ela começa fazendo o que ela não gosta, mas ela precisa do dinheiro. Aí ela cresce nessa carreira, aí ela ganha uma promoção. Aí aquele negócio que ela não gostava vai ficando cada vez mais ampliado. Só que tem mais dinheiro envolvido e ela tá mais dependente daquela grana, ela já tem um custo de vida, que ela precisa daquilo e tal, e chega uma hora que ela se torna tão refém desse processo, assim, e isso gera tanto sofrimento que é impossível não entrar nesse lugar de amargura, né, ranzinzice, falta de felicidade e tal. Parece que não tem saída mesmo, né? Inclusive, uma vez eu estava conversando com uma amiga e a gente estava também falando sobre isso, até um dos primeiros pensamentos sobre esse tema foi por causa do trabalho, porque o trabalho acho que é a forma mais simples da gente traduzir isso, né? Você está num ambiente em que você considera tóxico, em que ninguém te ouve, em que você talvez ganhe bem, e isso te ajuda a manter a sua vida, e você é uma pessoa que está miserável ali, você acaba entrando num loop infinito de negatividade, de tudo não vai dar certo, de tudo é mais difícil do que parece, que é, até quando você entra numa empresa, você pode ver o quanto tudo parece mais positivo e tudo vai dar certo e não sei o quê, e você talvez rapidamente entre nesse loop infinito de nada vai dar certo, tudo difícil e tudo é não sei o quê, e muito por você não conseguir se expressar, ou talvez se expressar, mas a empresa te anular, né? A empresa não deixar você experimentar, não deixar você talvez melhorar alguma coisa, melhorar um processo e tudo mais. É a forma mais fácil de se traduzir esse sentimento, e acho que afeta muita gente nesse lado do trabalho em que não está feliz. E até eu estava assistindo um TEDx do nada, assim, e esse TEDx falava sobre o problema que é você ter uma carreira muito cedo na vida. E aí falava sobre atletas. E eu vou até linkar esse Dex, eu não lembro o nome agora, mas eu vou linkar na descrição. E ele usava o exemplo de atletas. E aí ele usou o exemplo do aquele jogador de golfe, que eu não. Tiger Woods. Quase que eu esqueço o nome dele. De como o pai dele deu um taco de golfe quando ele não tinha nenhum ano de idade, quando o pai fazia os movimentos, ele emulava o pai e tudo mais. E aí ele mostrou um outro que é um jogador de tênis. E esse jogador de tênis, na verdade, começou a jogar tênis quando criança, parou, foi fazer um monte de outra coisa e depois voltou. E como essa parte do o azar que muitas pessoas podem ter de ser muito bom e ter uma carreira muito boa já no começo da vida, porque você acaba sendo apenas aquilo na sua vida, quando você tem só aquela carreira e
você não tem outras coisas, você não existe para outras coisas. E até o exemplo que ele mostrou, né, com pesquisas, que as crises de meia-idade acontecem muito porque a pessoa teve uma carreira só a vida inteira, basicamente, e aí chega um momento que ela já está cansada de estar para baixo, de estar se anulando ali em decisões, enquanto pessoas que tiveram carreiras diferentes ou têm hobbies que são próximos à carreira, o quanto isso fortalece a pessoa, além de se ter uma desenvoltura muito maior dentro da carreira, porque ela é muito mais criativa e consegue muito mais solucionar problemas. E até ele usou um exemplo do o cara que criou a Nintendo. O cara que criou a Nintendo, ele não era um bom aluno, não conseguia tirar, não era, era considerado lerdo, né? Não, não que ele era bagunceiro, mas era considerado lerdo. Conseguiu um emprego meia boca num lugar, aí ele aprendeu sobre cartas, aí conseguiu um emprego meia boca em outro lugar que aprendeu sobre computador, e aí ele juntou as duas coisas, criou a Nintendo, e como foi essa parte de justamente como ele era mediano, não era um super performance, de como isso, na verdade, ajudou ele a ser muito mais criativo e como é a Nintendo até hoje nessa parte de fazer muitas coisas e variações e tudo mais. E eu lembro muito, falando com o meu terapeuta sobre isso, que é como eu tenho muitos hobbies, e foi fazem pouco tempo que isso aconteceu na minha vida, como eu gosto muito de esporte, como é fácil para mim acabar começando um esporte novo, porque é uma experimentação que eu já tô familiar desse medo, desse, puta, talvez eu vá cair, vai me machucar. E aí depois sara, e é isso, acontece. Enquanto alguém que não tá acostumado a cair não vai querer de forma nenhuma cair, porque aquilo machuca E aí e não vai você aprender também, né? Porque não vai se não cair, aprender. não. Exato. E foi muito gostoso esse TEDx que justamente reforçava isso do você ser muito bom em algo muito cedo também é um problema porque te cria esse ambiente seguro, esse ambiente que você começa a ganhar bem, que você começa a viver uma vida feliz, o que ótimo que é viver uma vida feliz, né? Porque você ganha dinheiro, mas que merda que é, talvez você tá num emprego merda e tá te proporcionando essa vida feliz. E é muito difícil falar sobre isso, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa se fudeu de um jeito na vida. Então, é difícil também. Não falo disso de forma negativa, de que você está no emprego, porque a maior parte da minha vida também estive com chefes ruins em que eu não me sentia feliz. E eu estava ali. Eu precisava de dinheiro, meus hobbies caros e tudo mais, e como isso afeta a gente também nessa parte de o que acontece, você acaba não se anulando na carreira, mas você acaba se anulando nas suas escolhas, né? Você se anula no que te faz feliz, no que você está fazendo com o seu tempo. E eu acho que isso acontece também depois de um tempo, o seu tempo. O que que o seu tempo vale? O seu tempo vale esse trabalho, o seu tempo vale esse salário, o seu tempo vale esse estresse. Você tem mais tempo para você fazer outras coisas também. Ainda mais no Brasil, como a gente tem essa cultura de trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, e ver como algo positivo, algo saudável, e tipo, é realmente saudável trabalhar tanto tempo assim? E o que você faz com outro tempo? E o seu tempo só para assistir Netflix? E o seu tempo só para não fazer nada? Como que você não se anula dessa maneira também? Porque é uma forma muito pesada de se anular e que também te coloca para baixo, que também te coloca nesse loop infinito de você não se sentir bem, não se sentir positivo e feliz, apesar de estar ganhando bem, apesar de estar tendo uma vida confortável. Ah, é isso. Falei bastante. E talvez tenha muita gente ouvindo a gente agora, se identificando, ou percebendo que não está feliz mesmo, que está ranzinza, que está. E por onde começar, né? Assim, eu tenho muitos pacientes que falam, Cintia, mas eu nem sei do que eu gosto de fato. Sabe, eu sei lá, não sei mais, assim, já faz tanto tempo que eu não faço as coisas que eu gosto e tal. Eu sempre pego dois caminhos, assim, com eles, né? Um é a gente ir lá na infância entender o que ele gostava, e às vezes ele não tem nem memória, ele tem que conversar com a mãe, com o pai, aí o pai lembra, não, nossa, quando você brincava com quebra-cabeça, podia esquecer que você ficava lá horas, concentrado, você não gostava de nada, mas aí você ganhou um carrinho, não sei do que, você desmontou o carrinho inteiro, montava, perdia a peça e tal. Né? Os pais às vezes lembram, a própria criança não lembra e tal, mas não que você vá. Talvez vá, né? Mas eu ia falar, não que você vá, que é o quebra-cabeça que vai te dar prazer na vida adulta. Talvez de fato, né? Talvez você goste do quebra-cabeça real ali. Mas talvez você, desde pequeno, tenha essa habilidade de pegar coisas soltas,
juntar, enxergar a imagem que aquilo tem que se formar e tal, enfim. Então, a gente tira muitas pistas da infância, das brincadeiras, do que você gostava de fazer quando você era pequeno e tal. E o outro caminho é experimentar. Não adianta você ficar, mas será que eu gosto de corrida? Cara, acorda cedo, põe seu tênis, vai correr aí no quarteirão, vê o que você gosta, falar que inferno, odiei e tal, não sei o quê, vê uns vídeos de corrida, escuta umas pessoas falando sobre isso e tal. Não gostei, achei péssimo, foi horrível, odiei. Tá bom. Que outra coisa você gostaria de experimentar? Tem que testar, porque também tem aquela coisa, né? Às vezes na adolescência você amava correr, agora você vai correr, não, mas a água vai te fazer super bem, a natação, ou sei lá o quê. Então a gente também precisa se permitir experimentar, porque tem essa ideia de que você não pode começar sem terminar uma coisa, você tem que terminar o que você começa. E aí a pessoa fica com medo de fazer um negócio, porque ela vai ficar presa àquilo, sabe? Para com isso, não tem que terminar nada, meu filho. Começa as coisas, experimenta. Igual, né? Começa o curso de escrita, escreveu 3 páginas, nunca mais voltou. Tá bom, você já viu que talvez não é o momento, talvez você não goste. Fez a aula de violão. Nossa, comprei o violão, agora tem que fazer. Não, se você não gostou, vende o violão. O OLX está aí para isso. Enjoei, né? Para de inventar dificuldade nas coisas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha o ódio de Cintia aí pra fora, mas eu fui pelo lado de olhar pela infância, de até esportes que eu não fazia e pensava na infância, que possivelmente eu gostaria, comecei a fazer. Mas sabe que esse lado de experimentar, que inclusive temos um episódio sobre perfeccionismo, né? Que nós, seres humanos, cagados, ouvimos tudo isso. O livro, por exemplo, é uma boa. Você compra um livro e aí você tem que terminar de ler. Não, o livro é ruim, é uma bosta, não termina. Dá para alguém, bota numa caixa, não precisa terminar. Mas a gente ouve que é isso, né? Se você começou algo, você tem que fazer até o fim. Você tem que se tornar o melhor, você tem que se tornar o master, ser completamente profissional. E eu lembro dessas realizações do psicólogo te dando tapa na cara, né? De tipo, você pode mudar de cidade, se você não gostar, você volta, ué. É isso, tipo, nossa, não é que é verdade? Não, você não precisa viver naquela cidade para o A cara do resto da sua paciente, né? vida, né? Tipo, É mas eu vou tipo, ter que fazer uma mudança. Vai fazer a mudança, é isso, sabe? isso. E o momento em que você entende ali, se você não gostar do livro, você não lê o livro, você para de ler o livro. É isso, você não falhou. Mas entra muito nesse espaço do falhar, né? Se experimentar algo novo. E, nossa, é uma bosta, porque até hoje eu me pego tendo esse sentimento de tipo, puta, eu vou começar essa coisa. E eu vou ser péssimo no começo. Vai ser péssimo. E vai ser toda a experiência de você passar por isso. E isso eu sei que é uma luta constante que eu ainda tenho com muitas coisas que, quando são novas, mas são importantes para mim, sabe? São algo que, tipo, não, eu quero que dê certo. Mas por que que você quer que dê certo? Por que que tem que dar certo? Você nem sabe se você gosta ainda. O que que isso precisa de dar certo? Você precisa ser o melhor e o profissional nisso. E eu sei que isso é constante, ainda acontece. E essa parte do primeiro exemplo que você deu do coisa da infância, eu vejo como, puta, eu adorava andar de patins. Eu, como adulto, comprei um patins e ando de patins de vez em quando. E acho uma sensação incrível, apesar de me pensar uma pessoa com 30 e poucos anos andando de patins, me coloca um preconceito às vezes e depois visto como orgulho de, tipo, esse senhorzinho aqui, senhorzinho, andando de patins e eu sou um adulto feliz andando com meu patins, mas isso vem muito pelo bullying das pessoas que dizem que são meus amigos e fazem um bullying porque eu ando de patins e sou um adulto livre de patins, com rodinha do lado para não cair. Bom, o patins é isso, né? Eu não aguento a velocidade, é demais para mim. Vendi, inclusive, Dani, beijo para você maravilhosa, seja feliz, correndo risco de vida com esse patins perigosíssimo. Eu queria confessar uma coisa aqui, com todo o cuidado do mundo, né? Mas é assim, o psicólogo, né? Nós, psicólogos, a gente acompanha pessoas em sofrimento em vários momentos, em várias etapas da vida, né? E claro que cada psicólogo tem uma construção, tô falando de mim, né? Cíntia, para mim é muito mais difícil conduzir, dar a mão para esse paciente no momento de dor e de sofrimento, quando ele vem já fechado para experimentar coisas e tal,
do que quando ele está aberto a se arriscar e a fazer coisas e tal. Mas isso é um problema meu, gente. Eu trato na minha terapia, você, meu paciente, você não precisa se preocupar com isso, é uma questão minha. Mas, porque eu acho que quando o paciente está em sofrimento e ele está aberto, esse caminho é tão mais satisfatório, produz tão mais conhecimento sobre ele e tal, é mais rico. Quando o paciente está em sofrimento, mas nada é uma possibilidade, nada vale, nada ele quer experimentar, nada ele quer testar, ele fica muito mais tempo no escuro, ele fica muito mais tempo na dor, e a gente está lá com ele junto, tentando. Então, assim, requer muito mais energia e tal. Mas, enfim, né? Não é, o paciente não precisa se preocupar com isso, eu me preocupo com isso. Mas, sei lá, eu tenho pacientes hoje que estão num momento de crise, que sei lá, foram demitidos e tal, de uma empresa que amavam, que estão há anos, enfim. É um momento de crise. Só que é uma pessoa que está aberta a experimentar coisas. Então, quando ela olha para essa semana que ela vai ter sem trabalhar, ela já está fazendo um curso não sei do quê, ela já aproveita para sair para fazer, sei lá, tal coisa. Se não tem entrevista, vai, tudo bem, vou ficar deitada, perna para cima, lendo alguma coisa que eu gosto, sabe? Não é que ela tá, ai, não tô na crise, não preciso trabalhar mais. Não, eu sei que eu preciso, mas, poxa, eu tenho tempo livre agora, eu quero experimentar isso. Eu já tenho outros pacientes que perdem o trabalho, são demitidos e tal. Nossa, semanas de escuridão, né? Assim, não conseguem, porque aquele trabalho ou aquilo já tomou um espaço tão grande e um espaço de não prazer tão grande que é muito difícil entender que agora que não tem mais aquilo, dá para ter prazer em outra coisa. A pessoa não se permite, sabe? E é muito desgastante, assim, requer muita habilidade e energia do terapeuta fazer com que ela enxergue que pode existir prazer nesse momento. Eu queria compartilhar também, já que você está compartilhando algo assim, para te ajudar nesse compartilhamento, Cíntia, e Obrigada, Mauro. nesse sentimento que você tem, porque quando eu comecei a terapia, eu era esse paciente que não queria experimentar nada e estava fechado para tudo. E tudo era negativo que tivesse que ser experimentado. Era, eu era essa pessoa que até o meu psicólogo se sentia desconfortável comigo ali. Ele não disse isso no período, né? Porque senão eu teria ido embora. Mas o como, porque, inclusive, cai um beijo por não ter desistido de mim. E, e eu vejo o como era e, inclusive faz parte desse tema, que era o quanto eu tinha me anulado por tanto tempo que tudo era nulo, sabe? Tudo, apesar de eu me considerar uma pessoa que era positiva, que achava que as coisas iam dar certo, mas tudo tinha muita dificuldade para mim naquele período. E, puta, exercícios que ele dava, nunca fiz nenhum. Eu acho que eu fiz dois do que ele me deu. Tentou dar 100 e eu fiz dois. E eu falava, eu não vou fazer, não é pra mim, não vou fazer. E não tentava coisas e não fazia coisas, porque era isso, eu estava num ambiente de me anular e me anulava. E o que eu vejo hoje diferente de como até faz pouco tempo que eu venho fazendo isso, mas tipo, eu tô andando na rua e eu penso, nossa, o que será que tem nessa rua aqui? Eu viro naquela rua e vou. E é como, tipo, puta, eu tenho que ir no lugar, mas foda-se, eu vou por essa outra rua aqui, eu não vou por aqui. Ou quando tô fazendo trilha e penso, nossa, que legal seria se a gente fosse aqui ao invés de ali. E essas simples trocas, o quanto ali eu consigo ver essa ainda constante dessa mudança de simplesmente, não é para fazer o plano e seguir o plano, é para simplesmente viver o que estiver acontecendo ali naquela experiência e tudo mais. E porque ele não desistiu de mim, ah, hoje eu sou essa pessoa que consegue não se anular e, na maior parte do tempo, né, me anulo às vezes ainda, infelizmente, que me dá esse ódio que a gente falou lá no começo, mas o quanto é uma merda você estar nesse loop infinito de anular e de que tudo é mais difícil. E no final, o resumo simplificado é essa parte do você não faz escolha nenhuma sua, né? Porque quando você faz a escolha sua e você aceita que coisas vão dar errado e você aceita que você tá ali pela experiência daquele momento em si, que você não vai passar fome e etc. Mas é tão diferente e é
É um ambiente que eu me sinto hoje tão feliz por poder ver de como era uma merda essa experimentação para mim e como hoje é algo que, na verdade, eu tento criar ambientes em que eu experimento. E até há pouco tempo atrás a gente falou e eu falei que tinha um monte de coisa para conversar com você, que é justamente eu venho vivendo, acho que a melhor fase da minha vida por estar experimentando tanta coisa e estar tão presente no momento do que eu venho vivendo, que é literalmente a melhor fase, porque justamente eu venho apenas vivendo um dia de cada vez e como esse sentimento vem sendo estranho, mas tão seguro de saber que, tipo, se as coisas dão errado, depois você resolve, porque é isso, não é? Você já tá num ambiente merda que deu errado, você resolve. Quanta merda você já não passou na vida que você resolveu? E eu acho que a gente vive também. Esse anular é uma parte do medo, né? O medo de que as coisas fiquem piores ainda mais do que já estão nesse momento em que você considera que tá. Mas é um looping tão infinito e tão ruim que é uma bosta. Mas é isso, Cindy. Queria me usar como exemplo a você não desistir dos seus pacientes, claro, você não vai desistir deles, porque existe a recompensa depois. E o Caio não vai ouvir esse episódio, então ele não vai ouvir essa parte do áudio, mas ele já Depois a sabe gente de tudo conta. isso. Vou fazer um quadrinho aqui para o meu escritório escrito Vida que Segue. É isso, gente. Tipo, a apresentação foi uma bosta, a vida vai seguir, né? Foi mandado embora, a vida vai seguir, a vida vai seguir. E eu falei isso para vários pacientes essa semana, porque eu gosto dessa visão, assim. Eu tenho um paciente que está comigo há bastante tempo, e ele sempre fala uma coisa nas crises, e hoje ele está passando por uma separação e tal, então ele está passando por uma crise, né, assim, forte e tal, mas ele sempre fala que se ele não fizer dessa crise a melhor coisa que aconteceu na vida dele, não valeu a pena, assim, não, né, tipo, ele fala, eu preciso aproveitar esse momento que tá tão difícil para tirar coisas que vão me impulsionar, para eu quero olhar para trás daqui 5 anos e falar depois daquilo que foi muito sofrido e tal, foi quando eu voltei a me cuidar, ou quando eu fui para terapia, ou quando eu. Então, lembrar disso também, né? Assim, tem gente que olha para a crise como se fosse um buraco sem fim, e tem gente que olha para a crise como se fosse um momento de respiro, de ganhar fôlego e recomeçar. Então, tomara que vocês estão ouvindo a gente escolham tomar fôlego e recomeçar, né? Dicas de filmes e livros, né, Mauro? A dica de livro eu vou roubar de Cintia, falar rápido antes que talvez ela recomende, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que gravamos, que gravamos um episódio sobre já, estará também na descrição o link para esse episódio, porque é muito a pessoa principal no livro, né? Está nesse loop infinito de não escolhas e de que o mundo é o pior lugar do mundo. E tem toda a história que acontece lá e sobre as escolhas. E acredito sim que esse livro faz parte da experiência que eu venho vivendo hoje sobre escolhas e sobre esse sentimento de o que eu quero fazer agora, o que eu quero fazer, virar na rua ou fazer o que lá. E é uma coisa tão constante de exercício, porque a gente está tão acostumado há tanto tempo a não fazer o que a gente quer e não escolher as coisas que a gente quer, que você tem que se autoafirmar ali, se auto-escolher para acostumar a simplesmente fazer uma escolha. O que esse livro fala também. Tenho dicas de filme. Filmes é um pouco com o pé nesse assunto, mas um pouco fora, porque o podcast é nosso, a gente recomenda o que a gente quiser. E um é O Senhor Ninguém, que é o Mister Ah, Nobody, filme maravilhoso. Outra que é A Vida Secreta de Walter Mitty, que é muito sobre como ele se anula e não faz escolhas e vive esse sonho dentro do filme, que ele cria uma imaginação, e conforme ele começa a viver a vida dele, essa parte começa a não existir mais, porque ele tá vivendo, ao invés de sonhar, na verdade, ele tá vivendo a vida dele. E é um filme maravilhoso, trilha sonora maravilhosa, já recomendei trocentas vezes aqui. E um outro é o Gênio Indomável, que passa sobre trauma. Não é apenas não escolha, né? Como o trauma gerou a não escolha dele, e o trauma é algo que, na verdade, impede que ele faça outras coisas por medo de sentir aquela dor de novo. Eu acho que esse filme mostra muito como quando a gente vem por esse lado de anular na infância, de que você está com fome, mas não é hora para comer, porque você tem que comer no horário X, ou de como esse medo que a gente tem na infância, que é tão grande,
quando a gente revisita ele quando adulto, você vê que, na verdade, ele é tão pequeno hoje, porque a gente não é mais aquele serzinho que a gente sabia de 5% do que era a vida, do que a gente sabe hoje. É com terapia, né? Você não vai revisitar isso sozinho, então boa sorte aí se você não está tentando. Talvez consiga, mas esses filmes também são maravilhosos para isso. E tem os TEDx, que eu vou linkar na descrição e estará lá. Nossa, nossa, quanta dica, meu Deus! Faz muito tempo que eu li esse livro, então eu não sei mais exatamente se ele vai nessa linha, mas a memória que eu tenho dele é muito isso, assim. Eu queria indicar A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, porque na minha cabeça, na minha memória, a Macabea, que é a personagem principal, ela é alguém que não tem desejo nenhum, que não tem, enfim, pela vida dela, muito simples, muito, ela não havia espaço para ela ter desejo, né? E como a gente vê ali no livro esse vazio de vida que ela tem e tal. Então, claro que tem muitas outras nuances, esse livro é maravilhoso, enfim, mas me veio ele muito na cabeça, assim. E eu queria indicar o Pat Adams, porque eu acho que ele entendeu, né, assim, onde estava o lugar dele de conforto para trabalhar e tal, e ele peitou isso de um jeito, né, assim, difícil, claro, né, o filme, enfim, vai dar uma floreada, mas a gente sabe que não foi tão simples assim, mas isso era tão forte nele que ele mudou um jeito de olhar para a saúde e tal. Então, né, às vezes a gente se convence de que não vai mudar, mas eu sou só uma pessoa nessa história toda, e sim, às vezes você é a pessoa que vai fazer essa diferença. Então, acho que eu queria deixar essa dica aí. Sabe que eu coloquei um pé no Pat Adams ali. Eu tinha pensado nele porque eu tinha procurado O Homem Bicentenário, que é um filme que eu preciso revisitar, que é um pouco dessa parte de escolha, mas como ele é um robô, né, é diferente. Mas é esse lado do... Ele luta a vida inteira para a escolha correta, que é ele quer ser um ser humano e ele prefere morrer a não viver aquilo, ao que ele acredita ali e tudo mais. Mas eu pensei nele e veio o Pat Adams, mas eu não tinha pensado por Mas é por essa isso que descrição que você que a gente é pôs. uma dupla, a gente é parceiro, porque a gente se complementa, entendeu? Você lembrou, não falou, falei, e assim a gente segue, né? Construindo esse podcast maravilhoso. Exatamente. É isso de É isso, dicas? né? Sim. Bem, mais um tema gostoso, com muitos compartilhamentos, e sempre uma delícia estar aqui, vendo esses cachinhos e acessando coisas tão incríveis. Gente, ó, adorei, Bruno. Obrigada, viu? E nos vemos na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.